Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde, o programa dominical de saúde. De novo, nós estamos não gravando no estúdio. Eu estou no meu escritório, na minha casa, e o meu convidado, o Dr. Luiz Felipe Santiago Bittencourt, médico, intensivista, formado há 10 anos, que vai nos falar de novo do momento do coronavírus no mundo, não é nem na nossa cidade, no mundo inteiro. E primeiro eu queria agradecer, Luiz, eu vou te chamar de Felipe. Felipe, que é o comum. Fique à vontade. Muito obrigado por ter vindo. O Felipe é o responsável pela unidade de terapia intensiva do Hospital Guadalupe, que hoje é uma das nossas referências na região norte. Felipe, primeiro, obrigado por ter aceito o convite e, segundo, direto ao assunto. Felipe, a mortalidade ainda está alta, mesmo nos pacientes que vão para a UTI, que são entubados. Por que isso ainda está acontecendo? Porque, não falando como médico, mas como um leigo, a gente fica na esperança de que quando o paciente vai para a UTI, vai resolver. E mesmo assim, alguns não evoluem dentro do que a gente espera. Explica isso para a gente. Isso é complicado, hein? Pois não, doutor. Primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui participando do seu programa, né, e conversando com toda a população, né, paraense. Veja só, esses pacientes, né, quando eles evoluem com disfunções orgânicas que necessitem de atendimento em unidade de terapia intensiva, eles geralmente costumam apresentar um quadro bastante grave, em que vários sistemas podem ser acometidos. O sistema que é acometido primordialmente, digamos assim, nesses casos de infecção pelo coronavírus e que faz com que o paciente precise de medicamento, é o sistema respiratório. Mas outras alterações orgânicas também acontecem, e alterações importantes. E esses pacientes, uma vez internados e uma vez intubados, colocados em ventilação mecânica, não raro eles costumam evoluir precocemente com alteração da função renal, necessitando inclusive hemodiálise logo nos primeiros dias de internação, e alterações também no sistema hematológico. Eles têm predisposição a sofrer de alterações que podem levar a quadros de trombose, de alterações de coagulação. Então, é um quadro muito complexo. E nós temos uma variabilidade de apresentação clínica muito grande, mesmo dentre os pacientes graves. Se nós analisarmos o espectro total, o espectro clínico total da doença, nós vamos ver que boa parte dos infectados não manifestam alteração alguma. Alguns são oligossintomáticos, né, têm sintomas brandos, mas nós temos, principalmente dentro daquilo que se convencionou chamar de grupo de risco, as apresentações, a probabilidade de apresentação mais grave, que é esse paciente que acaba chegando à UTI e acumulando muitas disfunções orgânicas. O manejo clínico desses pacientes é um manejo extremamente complexo, extremamente difícil. Por quê? Já temos, né, alguns dados da literatura médica de experiência de outros centros tanto no Brasil quanto de outros centros de fora do Brasil que já passaram, que estão passando pelo mesmo processo que nós estamos vivenciando. E com base na experiência dos outros centros, a gente vai alinhando as nossas condutas médicas.
Mas, mesmo assim, nós ainda não temos protocolos bem estabelecidos, ainda não temos estudos sólidos que apontem a direção exata em que cada caso deva ser conduzido. Com o tempo, com o passar do tempo, passar dos estudos, a gente vai ter dados mais sólidos. Mas, no atual momento, nós estamos vivenciando uma situação de calamidade em que nós estamos lidando com pacientes extremamente graves e as diretrizes de tratamento, né, elas não estão muito bem estipuladas, porque nós não temos estudos suficientes ainda, não houve tempo para tal. Certo. Felipe? Isso, Não, pois não. o que você está falando é que não tem ainda aquela sequência, aquele protocolo, aquele algoritmo para tratar esse tipo de paciente. A grande, é isso aí, né? A grande preocupação. Isso, mas Fala. Mas, embora nós não tenhamos protocolos específicos para tratamento de COVID, nós conseguimos manejar esse paciente de forma adequada, de forma eficiente, objetiva e segura, baseado no que ele apresenta como clínica, como alteração clínica. Veja só, o quadro inicia como um quadro de infecção por coronavírus. Ok. Tratamento específico não temos. Mas o que nós temos observado nesses pacientes em ambiente de terapia intensiva? Que logo eles evoluem para quadros que nós já temos certa experiência em tratar. São quadros de sepse de foco pulmonar, infecção pulmonar que gera repercussão orgânica múltipla. Eles apresentam síndrome que a gente chama de o pulmão de SARA, né? Síndrome da angústia respiratória do adulto, que a gente já tem protocolos bem estabelecidos de como manejar. Então, não significa que esses pacientes não tenham tratamento. Eles não têm um tratamento específico para infecção viral. Nós ainda não temos isso aprovado, nós não temos isso ainda publicado. Mas o manejo clínico desses pacientes segue diretrizes básicas que nós já temos consolidados. Então, com base nisso, nós estamos conseguindo ter êxito na recuperação desses pacientes. Óbvio que todos nós sabemos, a mortalidade é muito elevada, são pacientes muito graves, mas é possível sim gerar a estabilização desse paciente e o pleno restabelecimento desse paciente através do processo de reabilitação, de tratamento. Há 2 semanas atrás, os médicos com quem eu conversei a respeito, eles falavam que existiam 2 fenótipos de resposta pulmonar. Aquele paciente que você ligava no ventilador, ele melhorava rápido, e aquele paciente que tinha uma dificuldade enorme, mesmo no ventilador, para melhorar. Isso já evoluiu para um grau de melhora? Veja só, isso realmente está bem estabelecido, né? Existem pacientes que a gente tem facilidade para ventilá-los, digamos assim. Ele é acoplado ao ventilador e a gente tem facilidade de fazer a troca gasosa dele, uma facilidade maior, digamos assim, de manejar esse paciente, né? Digamos que seria um paciente que teria o pulmão mais macio, sendo bem objetivo e bem didático, digamos assim. Outros pacientes, eles já têm uma complacência pulmonar um pouco mais complicada e são pacientes que não respondem tão bem. Nós ainda não sabemos quais são as variáveis que vão fazer com que o indivíduo responda com um fenótipo ou com outro fenótipo. Nós não temos isso estabelecido, né? Mas o que nós temos bem claro é que o manejo desses pacientes, se ele seguir preceitos básicos de controle do balanço hídrico, bem rigoroso desses pacientes, ventilação guiada por metas e por cálculos ventilatórios, e estratégia racional de uso de sedativos e de bloqueio neuromuscular, né, para quem esteja nos assistindo e não seja da área médica, né, muitas vezes quando esses pacientes têm
dificuldade ventilatória que a gente precisa entubar esses pacientes, a gente utiliza com grande frequência nesses pacientes, nós temos utilizado como rotina a curarização, que são medicamentos que vão fazer o relaxamento muscular e permitir o melhor funcionamento do ventilador mecânico, né, para que a gente possa ventilar esse paciente de forma mais adequada. Então, a gente controlando o balanço hídrico, controlando a quantidade de líquidos que o paciente recebe, a quantidade de líquidos que o paciente consegue retirar do próprio organismo, deixando o paciente mais próximo do neutro ou até mesmo um pouco negativo nesse balanço hídrico, a gente consegue ter êxito em fazer com que a função ventilatória desse paciente, a função pulmonar dele, se restabeleça mais facilmente. Então, são preceitos básicos de manejo clínico em terapia intensiva que, se obedecidos, concorrem para que a gente tenha uma taxa de êxito maior, né? Controle racional da sedação, controle do balanço hídrico e a mecânica ventilatória guiada por cálculos ventilatórios e por metas, né? Eu costumo dizer, mestre, o seguinte para a nossa equipe: a equipe é fundamental para que se chegue ao resultado. A equipe multidisciplinar. Nesse contexto de pandemia, os médicos precisam trabalhar em conjunto com os enfermeiros, fisioterapeutas, com os técnicos de enfermagem. E quem faz o resgate desse paciente, óbvio que é a equipe como um todo. Mas eu daria protagonismo nesse processo aos enfermeiros e técnicos de enfermagem pelo cuidado com o paciente e aos fisioterapeutas, porque é uma doença em que a atuação do profissional da fisioterapia é fundamental para que a gente possa restabelecer a função pulmonar do paciente. Então, nós médicos devemos, né, no âmbito de uma equipe multidisciplinar, ter esse olhar, o olhar de que todos são importantes, né, para que a gente possa ter o nosso objetivo final, que é restabelecer a saúde do paciente. O tratamento que todo mundo começou a falar, logo que começou, era tomar um antibiótico, tomar um antivírus e tomar um anticoagulante. Isso tem a ver? Veja só, doutor, o que nós temos de dados preliminares de alguns estudos, né, que já estão saindo pouco a pouco, né? Existe alguma correlação entre redução de hospitalização, redução de casos graves naqueles pacientes que fizeram uso precoce de hidroxicloroquina e azitromicina, né? Então, aqueles pacientes que tinham sintomas brandos e que iniciaram o tratamento de preferência precocemente, antes dos 7 dias, né? Existem alguns estudos apontando que o índice de internação desses pacientes foi menor em quem utilizou esses dois medicamentos, né? Os mecanismos ainda não estão plenamente estabelecidos, né? São poucos estudos, ainda não saiu nada mais robusto, sairá em breve com o passar do tempo. O senhor é um homem da academia, o senhor sabe como essas coisas funcionam. Nós temos que ter muita responsabilidade ao afirmar que tal droga serve para tal coisa, tal tratamento tem o efeito desejado. Então, nível de evidência é fundamental. Nós não podemos abrir mão de nível de evidência jamais. Mas nós estamos vivendo uma situação de exceção, uma situação de calamidade. Os casos começaram em dezembro, janeiro na China. E de lá para cá são 5 meses e a pandemia já passou por diversos cenários mundiais. Então, nós estamos vivendo uma situação de exceção. E, assim, toda medicação, o senhor bem sabe, me permita só complementar, toda medicação ela deve ser utilizada, né, com o conhecimento e orientação de um médico, porque a velha máxima, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é a quantidade. Nada é inócuo. Então, cautela. Cautela sempre faz bem. A gente vai dar um intervalo, que acabou o nosso primeiro tempo, e vamos começar já, tá? Só um instantinho, pessoal. O programa Hora de Saúde tem o apoio do CION, do nosso Hospital de Referência para Tratamento de Câncer na região norte, da Macedo Hospitalar, da
Shopping da Saúde. O Shopping da Saúde é ali um quarteirão depois da Curuzu, na Almirante Barroso. E lá tem para vender os oxímetros, esse material que a gente precisa ter em casa hoje para saber da saturação de oxigênio. Do pronto-socorro do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro do Hospital Guadalupe de Cardiologia é formado por médicos cardiologistas e tem cateterismo 24 horas, 7 dias por semana. O Hospital Guadalupe é bem no meio de Belém, ali na Cipreste, Manuel Teodoro, logo vai sair aquela rua que sai na Praça da República, e tem um pronto-socorro de cardiologia de uma das nossas melhores referências no país. E o nosso outro apoiador é a Neurogênesis. Pessoal, neurogenética, neuropediatria, neurologia, neurointervenção, neurocirurgia, tá? Toda essa parte de neurologia em termos do que se faz no mundo hoje e principalmente neurointervenção, neurogênesis. Ali na Municipalidade 985, tá? No segundo quarteirão depois da DOCA. A neurogênesis é capitaneada pelo professor Dr. Eric Pascoal, uma das nossas referências nacionais da neurointervenção. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia, uma vida em nossas mãos. Pronto-socorro de cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto-socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa super informativa com o Dr. Luiz Felipe Santiago Bittencourt, que é o responsável pela terapia intensiva do Hospital Guadalupe, uma das referências aqui na nossa região. E o Luiz Felipe está nos falando do momento do tratamento do coronavírus, da Covid-19. Felipe, me fala uma coisa. Eu estou em casa ainda, eu estou isolado, né? Eu fui acometido dia 21 e como eu não sei até que ponto eu ainda posso contaminar as pessoas, eu estou quieto em casa, eu e minha esposa, por isso a gente está gravando fora do estúdio. Esse programa, hoje é sexta-feira, o programa vai ao ar domingo às 10 da manhã. A gente deixa sempre para o último dia para pegar o que tem de novidade. E em cima do que nós estávamos falando de tratamento, a meia hora antes de nós começarmos a conversar, eu li o último New England a respeito da cloroquina e o coronavírus, e eu li super rápido, que era para comentar contigo alguma coisa. E a conclusão é que não tem conclusão ainda. Ou seja, que vai carecer de mais estudos para comentar o que eu queria dizer. Olha, é real, não é real ainda. No New England de hoje, e hoje é sexta-feira, dia 7, o programa vai ao ar dia 9, nós não temos ainda conclusões a respeito da cloroquina.
né? Mas, pelo menos, o que se sabe é que talvez, tratando no começo, diminua o nível de internação. Ei, Exato. Felipe, me fala uma coisa. Todos nós sabemos que tem uma variação de mutações do vírus e que algumas delas desencadeiam coagulação intravascular, levando a trombose, né? No tratamento que vocês instituem, já entra anticoagulação? Sim. Na UTI, no nosso serviço, nós temos utilizado como rotina. A gente dá preferência para heparina não fracionada, né, numa dose que a gente chama de profilática estendida, em que a gente faz 10.000 unidades internacionais de 12 em 12 horas em todos os pacientes. A preferência pela heparina em relação a outros produtos é porque não raro esses pacientes evoluem com alteração da função renal. Então, o manejo da heparina não fracionada em pacientes com disfunção renal, né, ele é até mais seguro. A heparina não fracionada nos permite a possibilidade de neutralização através da utilização da protamina, caso o paciente evolua com fenômenos, né, de sangramento, fenômenos hemorrágicos. Existe ainda uma ação anti-inflamatória, né, que a heparina não fracionada ela promove. Então, nós nos aproveitamos desse benefício da heparina não fracionada. Então, nós temos feito, sim, de rotina para os nossos pacientes, né? Porque realmente isso está documentado. Há um número maior de pacientes evoluindo com fenômenos tromboembólicos e coagulação intravascular disseminada, alterações hematológicas. O porquê dessas alterações nós ainda não sabemos, ainda os mecanismos não estão descritos, mas realmente existe sim, o risco aumenta. Então, por essa razão, nós já protegemos os nossos pacientes e temos utilizado sim no nosso serviço de terapia intensiva a heparina não fracionada de rotina. Eu ia te perguntar isso aí, Felipe, por uma razão. Os cardíacos, né, que são considerados de risco, a grande maioria dos cardíacos coronarianos tomam antiagregante plaquetário, ou tomam aspirina, ou tomam clopidogrel, ou tomam o ticagrelor, que é a Brilinta. Essas são as três drogas que todo mundo usa. Quando esse paciente vai parar na tua mão, dentro de uma UTI, vocês trocam ou vocês fazem dupla antiagregação? A gente sempre tenta manter a medicação reconciliada. Certo. E a gente faz coagulograma diário nos pacientes, né? Em alguns casos faz até mais de um coagulograma por dia. Então, sempre que possível, a gente reconcilia a medicação de uso contínuo do paciente, desde que ela não vá interferir com alguma medicação que a gente possa introduzir no ambiente da terapia intensiva. Então, a gente tenta preservar o que o paciente já vem fazendo. Ótimo. E Felipe, esses pacientes de Covid-19, é frequente eles evoluírem para insuficiência renal? Sim, infelizmente sim. É muito frequente. Não sabemos o porquê disso. E eu até já passo nesse contexto, a discussão que a gente tem no ambiente da terapia intensiva é que a gente não entende o mecanismo pelo qual esses pacientes estão de difícil sedação também. Assim que a gente precisa entubar esses pacientes, a gente tem que utilizar sedativo e depois que ele fica em ventilação mecânica, ele fica continuamente sedado. Mas não raro nós temos que utilizar doses elevadas de sedativo, titulações elevadas de sedativo, porque os pacientes têm certa dificuldade em responder à sedação. E a disfunção renal, ela é muito frequente. Ela é muito frequente no paciente grave, né? E muito precoce até. Uma vez que o paciente adentra a UTI, esteja entubado, é coisa de 24, 48 horas, mesmo a gente tomando todos os cuidados para preservar o rim, né? Fazendo todos os mecanismos e todos os protocolos de nefroproteção, mesmo assim, a taxa de evolução para terapia renal substitutiva, a hemodiálise, é muito, muito, muito alta. É muito comum.
E aí vem outra preocupação. Nem todos os hospitais Uhum. têm um serviço de hemodiálise à mão, né? Ex- Quer dizer, você, além de Exato. ter que ter uma UTI, além de ter que ter um Uhum. respirador, além de ter que ter uma Uhum. equipe altamente qualificada para isso, às vezes você não tem um serviço de hemodiálise à mão, né? Isso é uma Exato. outra preocupação muito grande. Concorda? E o que temos observado, concordo plenamente. E uma questão importante a salientar é que, por mais que tenha o serviço de hemodiálise, por vezes a demanda é tão alta, tão elevada, que nós não temos nefrologistas suficientes e máquinas de diálise suficientes para atender aos pacientes que precisam. Então, o número de pacientes é muito alto e aumentou num espaço de tempo muito curto. Então, o sistema como um todo encontra-se saturado, né? Então, a gente tem que ir tomando as decisões clínicas com muita sabedoria para poder gerenciar os recursos que nós temos, tanto no sistema privado, quanto no sistema suplementar de saúde, quanto no sistema público, porque realmente a situação é muito grave. A situação é muito grave em todos os sentidos, né? E, Felipe, como nós ainda temos uns Pois não? 4 minutos, eu queria que tu usasse isso como tuas considerações falando do coronavírus para os nossos espectadores, que a grande maioria não são médicos. Eu gostaria de reforçar o apelo que está sendo feito pelas autoridades de saúde mundo afora. Sei que o senhor corrobora dessa opinião, de que nós precisamos preservar a nossa população como um todo. Óbvio que existe uma probabilidade maior dos casos graves ocorrerem naqueles pacientes que pertencem ao chamado grupo de risco. Mas, se nós evitarmos que alguém se infecte fora do grupo de risco, nós vamos estar também protegendo quem está no grupo de risco. Por quê? Nós não vamos ter o vírus caminhando através daquele paciente fora do grupo de risco, que vai ter uma evolução benigna, mas que vai acabar levando o vírus para alguém que vai ter uma evolução uma evolução mais grave, né? Lembremos sempre que boa parte da população é assintomática. Dados da Espanha dão conta de que 55% dos infectados espanhóis em solo espanhol eram assintomáticos. Nós não temos esses dados do Brasil ainda. Teremos mais à frente, quando pudermos consolidar as informações. Mas nós gostemos de fazer o que a gente faz, né? Como sei que o senhor gosta de fazer o que o senhor faz, a gente também gosta, todos nós estamos aqui na linha de frente por uma questão de vocação, de espírito de cumprimento de missão mesmo, mas nós não estamos dando conta de atender a toda a demanda. Foi assim no mundo inteiro, em vários centros do mundo. Foi assim em Nova York, foi assim na Itália, está sendo assim em São Paulo, está sendo assim em Belém do Pará. Portanto, se resguardem, fiquem em casa, sigam as orientações das autoridades em saúde pública. E vocês nos ajudarão. Vamos passar por isso. Eu estou assim enaltecido de conversar contigo, tá? Tu é um médico do que a gente chama de médico com M maiúsculo. E levar a sério essa coisa que a gente leva de médico da turma antiga, de vocação e tudo mais. Eu estou feliz de conversar contigo. Hoje vamos dedicar o programa aos nossos exterminadores de micróbios, aqueles que estão lá no começo da escala, mas que cuidam da saúde de todos nós que vivemos dentro dos hospitais. Super obrigado, Felipe. Super obrigado mesmo. Muito em breve obrigado. Você volta, porque a gente vai precisar atualizar essa conversa. Obrigado. Vamos sim. Bom, muito obrigado, mestre. Foi uma honra. Disponha sempre. Estamos à disposição. Então tá. Um abraço, pessoal, e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Sion, Centro Integrado de Oncologia. Uma vida em nossas mãos. Pronto Socorro de Cardiologia do Hospital Guadalupe. O pronto socorro onde os médicos são cardiologistas. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.